Graça e paz, irmãos. No sermão de hoje, nós temos como um texto básico, lá em Mateus 12, do versículo 46 ao 50, com o tema A Mãe e os Irmãos de Jesus. Vamos ler. Versículo 46. E, falando ainda à multidão, eis que estava lá fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, nós vimos que todos aqueles que aceitam Jesus, que faz a vontade do Pai, que está em constante convívio com o nosso Deus, que entregaram suas almas à mão de Jesus, este é irmão de Jesus. Nós somos irmãos por adoção, porque ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Porém, ele nos adotou e nos tem como irmão, e nós somos irmãos em Cristo. Porque nós ouvimos, guardamos os mandamentos e os estatutos, seguimos a palavra de Deus e estamos sempre em constante orações. Porém, quando nós dedicarmos a nossa vida a Cristo, nós somos irmãos, irmãos em Cristo. Queridos, Jesus, ele estava pregando, como hoje muitos irmãos estão pregando na igreja. E todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador para a sua vida, este torna-se irmão em Cristo e filho de Deus também, por adoção. É muito bom nós experimentarmos o valor que Jesus pagou por nós. Foi um preço de sangue, amados. E nós recebemos de graça tão grande salvação, e por esse preço de sangue, ele nos comprou e nos tornou como seus irmãos. E precisamos estar cientes diante do nosso Deus que precisamos de Jesus, porque ele é o único caminho que nos leva a Deus. Ele disse: eu sou o caminho, no singular, o caminho. Não deixou nada para ninguém dizer que vai, através de outros métodos, chegar a Deus. Porque Deus aceita Jesus como seu filho, nós aceitamos, e também ele é o caminho que nos conduz a Deus. Não há outro caminho, não há outra pessoa a quem pedir para irmos ao Pai. Só Jesus, porque só ele foi quem pagou lá na cruz do Calvário. Ali que ele nos comprou. Foi tão humilhado, mas ele não abriu mão de nos comprar. Quando Deus disse: a quem enviarei? Ele disse: envia-me a mim. Deixou o seu trono de glória, não usou dos seus poderes a não ser com a permissão do Pai, tomou a forma humana, veio à terra e ali
ele nos comprou. Poderia ele usar do seu poder, mas não o fez, porque ele prometeu ao Pai que não faria sem a permissão do Pai. Quando ele veio, ele foi como ovelha muda a caminho do matadouro. Não respondeu, não criticou, não falou nada. Quando as pessoas o julgavam, ele nada respondia, porque ele sabia que o preço que estava comprando, as almas que estavam comprando para Deus. E hoje nós podemos dizer que somos salvos pela compra que ele fez lá na cruz do Calvário. Um valor que ninguém poderia pagar, a não ser o Senhor Jesus. Nós hoje damos graças a Deus por ter enviado seu Filho e o seu Filho por ter nos comprado. Foi muito difícil, amados irmãos. Morreu por nós, sem ter nenhum pecado. Ele pagou pelos nossos pecados. Enquanto as pessoas blasfemavam, cuspiam, chicoteavam, ele nada falava, porque ele sabia a responsabilidade do preço de nossas almas. E hoje, nós oramos a ele, pedimos a ele que nos conduza pelo caminho para chegar até o Senhor Deus. Só ele, irmãos. Se alguém disser que há outro caminho, não acrediteis, porque ninguém pagou por esse preço, só ele. E quando ele ressuscitou, Deus disse lá do alto: eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Todo poder será lhe dado nos céus e na terra, e não deixou nada para ninguém. Todo poder é dele, está com ele, pertence a ele, e ele diz: a minha glória não darei a ninguém. E muitos até querem dizer que tem a glória, se a minha glória não darei a ninguém. Tem pessoas até aí imitando a Cristo, dizendo que é o Cristo. Muitos deixam ser enganados porque não conhecem as Escrituras. Meu povo foi enganado porque lhe faltou entendimento. As pessoas não examinam, não se esclarecem, e qualquer um que vem com falsas filosofias engana o povo. E muitos estão sofrendo por esses enganos. Esses enganos de dizer que é o Cristo. O falso profeta também vem nesse mesmo caminho, enganando o povo. E o povo de Deus precisa estudar a palavra, precisa conhecer a Bíblia. É a única regra de fé que nos guia, é a palavra, e a palavra está contida na Bíblia. E o que é a Bíblia? Bíblia significa biblou, biblou significa coleção de livros. E nesse nós nos guiamos pela palavra que o Senhor proferiu através dos seus servos profetas e mandou que escrevesse. As pessoas às vezes dizem até: mas quem escreveu a Bíblia foi o homem. Mas o nosso Deus tem todo o poder para mandar o homem fazer e o homem fazer como ele quer. Apesar que muitas pessoas estão torcendo a palavra, e precisa que estudemos a palavra para distorcer essas coisas que estão acontecendo no mundo, que isso aí provém do falso profeta e dos falsos pastores vestidos de ovelha, que são lobos devastadores, que vêm para enganar o povo de Deus. Mas quando a gente conhece a palavra, não nos deixamos enganar. Outros dizem até que é o Cristo, tem até um aí dizendo que é o Cristo. Não é, não vos acreditei, porque a palavra diz que não. Vamos orar, amado irmão, para que o Senhor nos oriente, nos abra o entendimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos viver num mundo tão tenebroso.
Senhor nosso Deus, eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, porque Ele diz em sua palavra, tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos dará. E eu creio, Senhor. Eu te peço, Pai, nos abençoa. Abençoa nossas famílias, que é um projeto que nasceu em teu coração. Abençoa os teus servos, Senhor. Os que vão trabalhar agora, noite e madrugada, os pais de família que estão aflitos, tira a aflição, Senhor. Eu te peço também por aqueles, Pai, que vão trabalhar em trabalhos tão difíceis, em coisas tão difíceis. Abençoa eles, Senhor. Dá livramento àqueles serviços que requer tanta especialidade, como os que estão de plantão aí nos órgãos públicos, nas eletricidades por aí, nas fábricas, nas empresas que rodam noite e madrugada por aí, Pai. Ajuda eles, ajuda a família dele, protege essas famílias, Senhor. Pai, precisamos da Tua proteção. Abençoa nossos filhos, nossas famílias. Abençoa, Pai, o nosso país, que precisa de bênçãos da Tua parte. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço hoje para todos sempre. Amém.